Queridos, estou feliz de estar aqui com vocês e gostaria de não muitas palavras, mas compartilhar algo a respeito de um tema muito importante. Quero falar hoje sobre contentamento. Contentamento. Onde eu trago uma definição aqui minha como a capacidade de estar feliz e de se sentir-se bem com aquilo que você tem, com o que você é. Contentamento. Faço a primeira observação, que você ser uma pessoa que pratica o contentamento, que é contente com o que tem, não significa que você vai ser uma pessoa que não vai lutar para crescer na vida, para melhorar. Não é isso. Ensinar o contentamento para os irmãos não é um estímulo a nós sermos pobres, 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 de marré, 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 pelo resto de nossas vidas. Não significa que você não possa ter aspirações materiais, aspirações acadêmicas e tudo mais. Você deve ter, inclusive. Mas existem pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm. Pode ter o tanto que for, mas nunca estão satisfeitas. Sempre acham que tem pouco, que o que tem é insuficiente, sempre acham que o que tem é de uma qualidade inferior, e às vezes acham que o que o vizinho tem é de uma qualidade superior, é uma quantidade maior, ou seja, que a grama do vizinho realiza uma fotossíntese de melhor qualidade que a sua grama. Então, quero falar um pouquinho de contentamento, de avareza, sobre dinheiro, e eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar a tua vida. Então, se você está já assistindo essa mensagem na sua casa, no seu celularzinho, então você já vai dar um like aí, vai se inscrever no canal Jair Vieira, Igreja Batista Sal da Terra também, no YouTube, no Facebook, para você poder acompanhar as outras mensagens também que vão abençoar a sua vida. O tema de hoje é contentamento, e Hebreus capítulo 13 não existe, queridos, capítulo 13, versículos 5 e 6 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? E aqui nós vemos o escritor da carta aos Hebreus falando de avareza, falando de contentamento, falar de confiar no Senhor, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor cuida de nós. E eu te pergunto, você é uma pessoa que tem se contentado com aquilo que você tem? Você sente que aquilo que você tem hoje tem sido suficiente para você ser feliz? Porque o que muitas vezes o ser humano faz é condicionar a sua alegria a um evento futuro e incerto. Ou talvez um evento futuro que será certo na medida de muito esforço e muita dedicação, e aí você vai conseguir. E às vezes a pessoa fica condicionando a sua alegria a um ideal que às vezes é inatingível. E às vezes o cara até atinge, e ele se frustra quando percebe que passou todo um tempo sem contentar-se com o que tinha, e quando conquista aquilo que queria tanto conquistar, percebe que aquilo não traz alegria, não traz felicidade. Algumas pessoas estão solteiras e dizem, vou ser feliz quando eu casar. Aí casa e diz, vou ser feliz quando eu me divorciar. Ou vou ser feliz quando eu tiver um filho. E tenho filho. Eu queria tanto que esse menino andasse. Eu estou doido para ele andar, eu estou doido para ele falar logo, para ele dizer onde é que está dodói, não sei o quê. E depois quer que ele vá para o colégio, e depois quer que o menino fique grande logo. E depois que o menino está grande, o que é que diz? Era tão bom quando ele era pequenininho. E o menino está doido para sair do ensino médio, que o ensino médio não vale nada. Aí quando está na faculdade, o que é que diz? Poxa, era tão bom quando eu estava no ensino médio. Era tão massa, tão tranquilo, e agora eu tenho que estudar. No ensino médio eu não estudava, tirava nota boa. Hoje na faculdade em cálculo eu estudo e reprovo. Como é que eu faço? Será que isso tem acontecido
contigo? Há pessoas que estão sempre insatisfeitas com aquilo que têm. Às vezes compra um carro novo, e geralmente quando você compra algo, no geral te dá uma alegria, ainda que você volte para casa com um carnê bem grossão. Mas durante aquele tempo que você está naquele carro novo, com aquela geladeira nova, você fica com vontade de abrir ela várias vezes. Quando a máquina de lavar é nova, você fica procurando roupa pela casa para poder lavar na máquina, a máquina novinha e tal. E algumas pessoas ficam felizes, mas apenas por algum tempo. É aquela bicicleta zerada que o menino dorme com ela na cama, cobre ela para ela não passar frio de noite. E depois de alguns dias, o que acontece com ela? Tá lá na área, pegando chuva, ele não anda mais, pneu murcho, enferrujando. Outros, nessa busca assim, de buscar alegria no ter. Algumas mulheres, ou homens também, têm a psicose de comprar roupas. E compra roupa, compra fiado, compra no cartão da Renner, compra no cartão da Marisa, compra no cartão do Riachuelo, compra no cartão da C&A, das lojas americanas, do Ponto Frio. Compra roupa, usa uma vez, duas e depois nunca mais usa. E algumas pessoas têm roupas no guarda-roupa que nunca usaram. Roupas as quais a pessoa nunca usou, mas compra. E ao mesmo tempo que tem 300 peças de roupa, 300 sapatos, 300 bolsas, não está contente com o que tem. Nessa minha caminhada como pastor, quando eu optei pelo ministério, naturalmente pelo menos foi assim para mim, eu tive uma limitação financeira. E aí, você tem que ter firmes convicções de que aquilo que é mais valioso não é material e tangível, é imaterial. E as coisas que você faz aqui traz consequências na vida de pessoas, no mundo espiritual, que isso é de uma preciosidade tremenda. E de uma certa forma eu tinha que olhar para aquilo que eu tinha e me contentar com aquilo. Faça a observação novamente, não significa que eu não possa buscar algo mais. Mas eu tenho que me alegrar com o que eu tenho. E eu posso falar de momentos quando eu vivi em casa pastoral, no bairro aqui pertinho, aqui, chamado Vendinha, no entorno aqui do DF, onde mesmo morando numa casa simples, eu tinha muita felicidade. Algumas pessoas morando em casas simples são muito felizes, enquanto outros, mesmo morando, pisando no porcelanato todo dia, dormindo em uma cama super king com lençóis caríssimos, não tem sono para dormir nessa cama, não tem paz para dormir nessa cama. E às vezes condicionamos a nossa alegria ao ter e esquecemos do ser. Outros sempre acham que o seu salário é insuficiente. Certa vez eu conheci uma mulher, onde o marido dela ganhava 13 mil reais mais ou menos, e ela disse assim para a gente: olha, se meu marido ganhasse 3 mil a mais, era o suficiente para a gente viver bem. Bastava ele ganhar aí os 16 mil, esses 3 mil, era o suficiente para a gente sair do aperto. Aí eu pergunto para vocês, deixa eu fazer essa pergunta de fato, assim, eu quero que vocês respondam. Quanto que você acha que uma pessoa tem que ganhar para viver bem, para cuidar da sua casa, com conforto? Jonathan, quanto que você acha que uma pessoa deve ganhar? Um salário para a pessoa viver assim, tranquilo. 3 mil reais para você já era o suficiente para a pessoa viver bem. Luciano, qual seria o salário para uma pessoa assim viver bem, assim, com tranquilidade? Uns 2.500 você acha que já era o suficiente também. Quem dá mais? Grace, quanto que você acha? 5 mil, Grace? A Grace já está. Você vê que as mulheres, elas têm um nível de exigência maior, né? Eu não vou parar por aqui. Irmãos, não tem problema você querer ganhar mais, você estudar para isso. Eu até estimulo as pessoas a estudarem, buscarem, mas é importante que você saiba trabalhar com a quantidade de dinheiro que você ganha e que você seja contente com o salário que você tem.
E ao invés de você se lastimar porque teu salário caiu muito nos últimos anos, que não teve aumento, não teve reajuste, ou então que teve isso, aquilo, outro, em parte você vai lutar por um emprego melhor, por uma capacitação profissional, mas em outra parte você tem que pegar o seu extrato ali no começo do mês, quando receber ali o salário, e dizer: Senhor, muito obrigado por esse meu salário. Eu te agradeço porque outras pessoas queriam tanto ter um salário como esse e não têm. E eu tenho, uma época na minha vida eu não tinha esse salário, hoje eu tenho, e eu te dou graça por esse salário, me dá sabedoria para administrar esse meu dinheiro, e com esse meu dinheiro eu possa, Senhor, com a sabedoria que tu me dá, Senhor, cuidar bem de mim e dos meus, bem como também ajudar em tua obra, bem como ajudar pessoas ao meu redor. Algumas pessoas, mesmo ganhando 20 mil reais, não ajudam ninguém. Mesmo ganhando 50 mil reais, todo o salário só serve unicamente para si, para si, para si, para si, nunca beneficia nada nem ninguém. O altruísmo não é condicionado a um determinado montante financeiro. Existem, talvez, será que você conhece alguma velhinha que ganha 1, 2 salários mínimos e empresta dinheiro para todos os filhos? Empresta dinheiro para um monte de, mesmo ganhando pouquinho dinheiro, às vezes o filho ganha mais e pega dinheiro com a velhinha que ganha menos. E ela faz isso com generosidade, com muito amor. E eu peço que nós reflitamos a respeito disso. Alguns assumem uma postura de reclamadores, murmuradores. Sempre estão reclamando do que têm, do quanto ganham, reclamam da casa, reclamam da cama, reclamam do carro, esse carro velho, esse carro, não aguento mais esse carro, ainda vou tacar fogo nesse carro, vou tacar fogo nesse carro ainda, essas roupas velhas, eu só tenho essa calça jeans, eu não aguento mais essa sandália, eu só tenho ela para ir para a igreja, eu já colei ela com super bonde, agora essa sandália maldita, um dia eu vou te queimar, sua maldita. Assume a postura de reclamadores, enquanto outros dão graças por aquilo que têm. Você não vai analisar o seu vizinho, o seu primo, nem a sua esposa. Eu quero que você analise a si próprio. Se você tem sido grato, se você tem praticado contentamento, ou se você tem sido um reclamador, um murmurador. Um murmurador, um reclamador, não sabe agradecer a Deus pelo que tem. Se você não está satisfeito com o que você tem, como é que você vai agradecer a Deus? Para você agradecer a Deus por algo, você de uma certa forma tem que estar feliz com aquilo. Às vezes Deus dá algo para a gente ainda fica reclamando do que Deus nos deu. A sua felicidade, querido, não deve depender da quantidade de bens ou de dinheiro que você possui. A sua felicidade não deve depender da quantidade de dinheiro que você possui. Eu conheci uma pessoa que ficou triste demais, porque ganhava 16 mil reais, em questão de poucos meses o salário caiu de 16 para 10 mil. Pode, Luciano. Você precisa ver como ele ficou triste. Porque ele tinha 16, ele perdeu 6 mil reais. E só tinha 10, irmão. É natural que ele tinha os compromissos financeiros dele, estava acostumado a um padrão de vida. Mas, sem dúvida, todos nós, em nosso dia a dia, nós temos muitas razões pelas quais agradecer a Deus. Podemos pedir, ele tem todo o direito de pedir que Deus aumente o salário dele, normal. Mas ele não tem o direito de ser ingrato. Ele não tem o direito de ser um murmurador. E nós não devemos ser murmuradores. Agradeça. Querido, você tem um carrinho velhinho, idoso o seu carro. Quando você entrar nele, que der na chave, oh Deus, obrigado por esse carro, obrigado por essa bicicleta, obrigado pela saúde, obrigado pela minha visão, que eu posso dirigir esse carro que eu tenho vista, obrigado por essa sandália que eu tenho, enquanto muitos, Senhor, não tem nem pés. Obrigado. E que haja esse espírito de gratidão no seu coração. Faça uma observação ainda, queridos, que a quantidade de bens que você possui não é um fator que determina se você é abençoado ou não. Muitas pessoas, algumas igrejas até ensinam assim,
Tipo assim, prosperidade, você ser muito próspero, você é abençoado. Você ser pobrezinho é porque você é amaldiçoado. Jesus, inclusive, falou bem-aventurados pobres e tudo mais. Não porque eu desejo que você seja pobre, não. Eu desejo que todos vocês sejam ricos e me chamem para jantar na casa de vocês. Mas ser pobre, enfrentar um momento financeiro difícil, não significa que você não tenha a bênção de Deus na tua vida. Existem pessoas que, mesmo sendo pobres, são fiéis a Deus, vivem um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus, de verdade, são cristãos de verdade, enquanto outros, sendo ricos, estão distantes da presença do Senhor. Então não se sinta mal, não sinta que você é um pecador miserável unicamente porque você está com dificuldade. Tem crente que é fiel a uma bênção e as contas atrasaram, e às vezes o nome até negativou. Às vezes o nome negativo é por irresponsabilidade nossa. Às vezes o cara fica desempregado, é um autônomo que consegue desenvolver ali a sua microempresa ali com muita segurança, mas de repente ele cai de um telhado, quebra uma perna e não consegue mais trabalhar. Aí as contas atrasam, o nome suja. Isso não significa que agora você é um amaldiçoado. Que senão nós vamos seguindo aí numa teologia de prosperidade onde se sentimos mal quando nós somos pobres. Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Os maiores personagens na história da igreja foram pessoas, inclusive, que abriram mão de dinheiro e bens para servirem a Deus. Não todos. Você vê Mateus, era um publicano e possivelmente tinha muito dinheiro. Abriu mão de tudo. Zaqueu, publicano com muito dinheiro. Abriu mão da metade e restituiu a quem tinha roubado, tudo mais. Então, houve uma diminuição de patrimônio. Mas o abrir mão, a limitação financeira não é indicativo de maldição, não, queridos. Não necessariamente. Ainda Eclesiastes 6:7 diz assim: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Duas observações em relação a John Rockefeller. Perguntaram para ele quanto que um homem precisa para ser feliz, quanto de dinheiro? Aí ele falou, só mais $1. Em um segundo momento, quando ele morreu, o Jonathan contou essa história essa semana, perguntaram para o contador dele, vem cá, quanto que o Rockefeller deixou aí, depois que ele morreu? Aí ele, o quanto ele deixou? Ele deixou tudo. Ele não levou nada. O caixão dele definitivamente não tinha gaveta. Peço que nós reflitamos sobre isso. O ímpio, ele condiciona a sua alegria a uma aquisição ou conquista material futura. O servo fiel a Deus, se tem pouco, ele é feliz com o pouco que tem. Ele é grato a Deus pelo pouco que tem. Nós vemos as orações de Jesus quando, por exemplo, da multiplicação dos pães, e você não vai ver Jesus, digamos assim, pedindo, Deus, multiplica esse pão. A oração, na verdade, dele são oração dando graças pelo que tinha. Eram poucos pães, eram muita gente. E o que ele fez? Ele agradeceu. Ele deu graças por aquilo que tinha. Eu quero que você tenha muitos peixes. Mas se você tiver pouquinho peixe, agradeça a Deus pelos peixes que você tem. Não murmure. Coma esses peixes, saboreie ele com tranquilidade, mas não murmure. Alguns se tem, se sente bem. Quando está com a carteira cheia de dinheiro, entra na loja do shopping, entra na loja, quer que o atendente atenda em 5 segundos. Se ele não atendeu, eu tenho dinheiro, eu vou para outra loja. Chega, fica orgulhoso. Mas quando está sem dinheiro, que vai comprar fiado, no cartão, às vezes no crediário, será que vai passar? Será que vai aprovar aí o meu crédito, todo humilde? Quando nunca aconteceu não com você, tipo você ir para um lugar com a carteira cheia de dinheiro, às vezes o cheio de dinheiro para alguém vai ser R$1.000 no bolso, outro 50 mil, sei lá, e quando com aquele dinheiro você se sente o rei da cocada preta. E às vezes no outro contexto, onde você não está rapelado, te rapelaram, você está sem nada, e aí você fica todo se sentindo mal, no cantinho ali, se sentindo inferior.
Querido, você não deve se sentir inferior porque você tem menos dinheiro. Você não deve se sentir inferior porque você não tem uma faculdade ou porque você não tem um carro tão bonito quanto o de outra pessoa. Não, não faça isso. E assim, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não se valoriza ou se sente bem quando tem dinheiro ou não. A felicidade dele, a autoestima dele não varia de acordo com o extrato bancário. Ainda falando sobre contentamento, gostaria de falar da importância de você, de uma certa forma, ser feliz com o corpo que você tem. O contentamento em relação ao seu corpo físico. E existem muitas pessoas que não se amam, não amam o seu corpo. Odeiam o seu corpo. Chegam diante do espelho e dizem: eu te odeio, você é feia, você é feio. Acha o olho feio, acha o cabelo feio, esse cabelo maldito, nem para eu ter um cabelo de japonês, tenho esse cabelo, não sei o que, esse cabelo. E reclama do cabelo, e reclama do pé, meu pé é muito grande, meu pé é muito pequeno, minha unha só vive encravada. Ah, minha pele tinha que ser assim, minha pele assim. Eu tinha que pesar tantos quilos, eu peso quantos outros quilos. Veja bem, que eu não estou dizendo para você que você não possa ter um ideal de peso, procurar melhorar a sua aparência. Devemos alimentar bem. Eu vou até trazer um dia aqui uma ministração sobre o jejum de Daniel, que ele comeu só salada. Vou pegar todos os irmãos que estão acima do peso, vamos fazer 3 meses de jejum de Daniel. Só saladas e frutas e carne de rã, para ser uma proteína saudável aí para vocês. Mas você tem que se amar. Você tem que se amar. E eu pergunto, irmã e irmão, às vezes os homens são mais relaxados para isso, sabe? Ele não liga muito. Mas as mulheres, normalmente, elas se preocupam mais com a aparência. Você tem se amado? Você tem se contentado? É importante que você se ame. E talvez a oração sua essa noite deva ser: Senhor, me ensina a me amar. Repita assim comigo: Senhor Jesus, me ensina a me amar, amar o meu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Sabia que Jesus te ama do jeito que você é? Que Ele ama esse seu narizinho aí, ó. Fala para a pessoa do seu lado: Jesus ama essa sua orelhinha aí, ó. Esse seu narizinho. Pega no narizinho assim: Jesus ama esse narizinho seu. Jesus ama. E você mesmo não ama? Jesus ama. E você, Deus que te criou. Então assim, não vamos ficar se comparando com os outros não. Você tem uma beleza ímpar. Deus, Ele te fez com uma impressão digital única, que ninguém tem uma impressão igual. Deus não quer que você seja Jair, Deus não quer que você seja Hernandes Dias Lopes, Deus não quer que você seja Billy Graham, Deus não quer que você seja Joyce Meyer, Deus quer que você seja você. Você nasceu para ser você, com suas características. E se você for outra pessoa que não você, você não vai ter sido bem sucedido no plano de Deus para a tua vida. Deus quer que você seja você. Agora Ele vai te melhorar, te aperfeiçoar cada vez mais, mas é importante você se amar. E se você não está se amando, não está praticando contentamento em relação ao seu corpo físico, inclusive a quem você é, então então foi bom você ter ouvido essa ministração. Peço que você ore e reflita a respeito disso. O versículo que nós lemos falava sobre a avareza, e é muito importante que nós tenhamos dinheiro. Eu não prego aqui que nós abandonemos tudo e vai viver todo mundo agora na casa da irmã Lourdes, que ela vai sustentar todo mundo. Não é isso. A Bíblia não condena ter dinheiro. A Bíblia condena amar o dinheiro. Alguns amam o dinheiro e usam as pessoas. Nós devemos amar as pessoas e usar o dinheiro. Algumas famílias são destruídas por causa do dinheiro. Há irmãos que nunca mais falaram com o outro depois de uma briga por causa de R$200. Há irmãos que enganam o outro, um ao outro, por causa de R$500, por causa de R$100, por causa de uma avareza, por causa de uma ganância. Quantas vezes, por exemplo, em meus relacionamentos, às vezes para evitar conflitos, eu faço concessões? Não tem problema não, fica para você então.
E a gente vê Abraão fazendo isso, por exemplo, com Ló. Quando os pastores de Ló começam a discutir com os pastores de Abraão, Abraão diz: rapaz, não vamos discutir por causa de terra, não. Você quer qual terra? Você quer essa ou você quer essa aqui? Pode escolher. A que você escolher, você fica contigo. Ele fez concessões. E Deus abençoou Abraão muitíssimo, ele não empobreceu. O avarento, ele pensa que se ele der, ele vai ficar com menos. E que para ele ficar com cada vez mais, para que nunca lhe falte, ele não pode repartir o dele com ninguém. Enquanto Deus tem um chamado para o povo de Deus, inclusive para o altruísmo, onde nós compartilhamos aquilo que tem. A própria oração do Pai Nosso fala do pão nosso de cada dia. Eu acho isso legal, porque não é o meu pão de hoje. O pão não é meu, o pão vai ser nosso. Vai ser uma quantidade de pão suficiente que eu vou me alimentar, vai ser o suficiente para eu me nutrir, mas vai ser o suficiente também para eu compartilhar com pessoas próximas a mim. Amém ou não amém? Efésios 5:5. Eu não vou ler, mas essa e outras passagens assemelham a avareza, a idolatria, a mamon. Eu não vou gastar mais tempo falando sobre isso, não. É importante que nós compreendamos, voltando para o versículo inicial, que fala que o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Deus é apresentado como Deus da provisão. E eu quero muito que você consiga enxergar o Senhor como sendo a fonte de todas as suas bênçãos. Que você enxergue o Senhor como a fonte da sua vida, a fonte do seu suprimento, a fonte da sua saúde. O Senhor Jesus como sendo aquele que cuida de ti. É Ele quem nos leva a uma terra onde mana leite e mel. Não conseguiríamos chegar lá sozinhos. Não conseguiríamos chegar lá nessa terra apenas com a nossa inteligência. Precisávamos que o Senhor pegasse em nossa mão e nos levasse a essa terra. É Ele quem proporciona a multiplicação de nossos pãezinhos. E talvez você tenha que se pôr a pensar onde você estava 20 anos atrás e onde você está hoje e como Deus trouxe uma multiplicação para os seus pães. E precisamos reconhecer isso. É o Senhor quem transforma a nossa água em vinho. É Ele quem nos dá a cama e é Ele quem nos dá o sono. É Ele quem faz a moeda sair da boca do peixe. É Ele quem nos dá inteligência, sabedoria, força, vigor para trabalharmos, para estudarmos, para fazermos bons negócios, para conquistas financeiras, para conquistas acadêmicas, para conquistas profissionais. Eu gostaria muito que todos os irmãos enxergassem o cuidado, a provisão do Senhor, a mão do Senhor nisso tudo. Nós vemos o rei Nabucodonosor sofrendo uma séria reprimenda. Por quê? Porque ele não deu glória a Deus. Porque ele não reconheceu a ação de Deus nos resultados, na provisão, no sustento do seu reino, a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, agir do Senhor nisso tudo. E que nós não cometamos esse erro. Que em todo tempo você perceba que o que você tem, que o que você é, que o que você conquistou, glória a Deus, você conquistou, mas havia um pano de fundo, havia o agir do Senhor por trás disso tudo, e que nós sejamos contentes com aquilo que nós temos. Busquemos mais, mas sejamos contentes com aquilo que nós temos. Com essa esposa que você tem, com esse marido que você tem, talvez ele esteja um pouquinho barrigudinho, não tem problema, de olhos fechados, não consegue ver. De olho aberto também, não tem problema, pode olhar. Essa esposa que você tem, o seu filho, o seu pai, irmão, não vamos assumir a postura de reclamadores, não. Agradeça ao Senhor e cuida bem do que Deus te deu. Há uma frase, quando eu estava noivo com a Daiane, fui casar com ela, o pastor Renato trouxe um sábio conselho para mim, ele disse: olha, Jair, quem come a carne tem que roer o osso. Então, quando ela ficar velhinha, eu tenho que cuidar dela. Talvez ela não vai ficar mais tão bonita assim, e eu também não vou ficar mais tão forte, tão bonito como eu sou hoje. E ela vai cuidar de mim, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que cuidar dos meus, dos pais, dos filhos, e sermos contentes. Amém?
Eu não vou ficar falando não, que dá vontade de eu falar aqui até o dia amanhecer. Eu quero orar com vocês nesse momento. Amém.